você recebeu o diagnóstico de depressão. E agora? Meu nome é Daniel Martins de Barros, eu sou psiquiatra, sempre em diálogo aqui com a sociedade, e estou começando uma série de vídeos que eu vou chamar de pós-consulta. Sabe, depois que você recebe um diagnóstico, recebe ali uma receita, uma indicação, e você ainda fica com algumas dúvidas? Nem sempre o médico tem tempo, tem ali a paciência ou a possibilidade de responder todas essas perguntas. Como são perguntas muito frequentes que eu respondo quase sempre para quase todos os pacientes, eu pensei de fazer esse vídeo que ele funciona aqui quase que como uma pós-consulta genérica, né? Não posso falar especificamente do seu caso, mas de forma geral são essas as dúvidas que vêm depois de um diagnóstico, depois de uma indicação de tratamento, indicação de terapia. Então no vídeo eu vou fazendo algumas perguntas que costumam ser feitas e trago a resposta sobre este momento. Então eu não vou explicar exatamente o que é depressão, nem como que se chega ao diagnóstico, mas a partir deste diagnóstico, o que a gente faz? Antes disso, só lembra de se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, clica aí no sininho para receber alertas quando tiver vídeo novo. Vai ter uma série de vídeos sobre esses pós-consultas aqui. E deixa o seu like. O seu like é importante para o vídeo ganhar relevância e mais gente receber essas informações. Então a primeira pergunta que é muito comum, talvez seja mais comum, é: mas doutor, depressão tem cura? Essa é uma pergunta legítima, porque a pessoa quer saber se ela vai tomar remédio por um tempo, se ela vai ficar doente para sempre, se é uma condição crônica. E a gente sabe, a resposta é que em grande parte, se não a maioria das vezes, a depressão tem uma melhora tão significativa que a gente pode ser análoga à cura. É diferente de você falar de cura de uma pneumonia, por exemplo, porque você mata a bactéria, aí não tem mais bactéria, acabou a pneumonia. Como a depressão é uma desregulação do nosso humor, e o nosso humor continua presente, né, na nossa vida, ele pode sempre se desregular de novo. Então muitas vezes a gente fica receosa de falar em cura, mas na prática, uma grande porcentagem de pessoas pode tomar remédio por um tempo, tirar o remédio e nunca mais ter depressão. Ou fazer terapia por um tempo, fazer o tratamento por um determinado tempo, interromper o tratamento, ter alta e nunca mais ter depressão. O risco de recorrência existe, os estudos variam, mas se fala em 30%, 50% de recorrência, tem estudos que falam 70% de recorrência, esses números são variados. Mas fato é que fazendo o tratamento de forma adequada, o risco de ter uma recaída diminui muito. Pessoas que seguem o tratamento, quando você compara as pessoas que seguem versus as pessoas que abandonam o tratamento, o risco de uma pessoa que está seguindo o tratamento ter uma recaída é de 10%, mais ou menos, né? 90% das pessoas não experimentam uma recaída e ficam bem. O risco de uma pessoa que abandona o tratamento de ter uma recaída é de 70% em alguns estudos. Então, o importante é fazer o tratamento direitinho. Tem cura? Bom, você pode ficar sem remédio para o resto da vida se você fizer o tratamento adequadamente. Isso pode acontecer, isso não é raro. Alguns estudos falam que até 70% das pessoas conseguem atingir essa alta, né? Conseguem ter alta. Alguns estudos discordam disso, mas fato é que metade ou mais das pessoas consegue se livrar do remédio, consegue ter alta. Tem que ficar atento, né, para se vai ter ou não uma recaída, mas em princípio não precisa fazer o tratamento de forma contínua. E essa é a segunda pergunta, né? Por quanto tempo eu vou ter que tomar o remédio? Vamos lá. Primeiro episódio depressivo, você nunca teve depressão antes? É a primeira vez que acontece isso? Então vai tomar o remédio até ficar bem, até voltar ao seu normal. Não é até melhorar. Você volta na consulta e fala assim: ah, tá melhor, tô melhor. Ah, que ótimo. Não. Estar melhor não basta, tem que voltar ao normal. Não, voltei ao meu normal, Daniel. Beleza, então a partir de agora, 6 a 9 meses tomando remédio, depois que ficou bem. E essa é a parte difícil, porque a pessoa está bem, a pessoa está tranquila, não está mais com sintomas e tem que continuar tomando remédio por 6 a 9 meses para evitar uma recaída. Ah, não, mas não é a primeira vez que eu tive depressão, já é a segunda. Eu tive uma vez, me tratei, fiquei bem, eu parei no meio, enfim, mas já tive depressão no passado e essa é a segunda vez que eu tenho depressão. Então, o tempo vai ser maior. Vai tomar remédio até ficar bem, até voltar ao normal. Voltou ao normal, pelo menos 2 anos tomando remédio continuamente, sem parar, na dose que te deixou bem.
Não vai diminuindo a dose, vai deixar a dose que fez você ficar bem durante 2 anos e depois disso tenta tirar o remédio. Ah, Daniel, mas não é a terceira vez que eu tenho depressão. Bom, então a gente já está falando de depressão recorrente, a gente não vai mais tirar o remédio. Aí se torna uma questão crônica. Não significa que a pessoa vai ficar deprimida para sempre, mas significa que vai precisar tomar o remédio para evitar uma recaída. Como um caso de pressão alta, que a pressão desregulou, e aí a pessoa já perdeu peso, já cortou o sal, já está fazendo atividade física e a pressão continua alta, ela vai precisar tomar o remédio para manter a pressão sob controle. Ou diabetes, vai precisar tomar insulina para manter a glicemia sob controle. Então, esses são os prazos mais comuns de a gente ver o uso da medicação. Mas esse remédio engorda, Daniel? Esse remédio causa dependência? Não, o antidepressivo não causa dependência, ele não é tarja preta, ele não vicia, ele não é para deixar dopado. Tem remédio que dá sono? Tem remédio que dá sono, você toma à noite. Ah, mas mesmo assim eu continuo com sono de manhã, então troca de remédio. Existem dezenas de antidepressivos, né, disponíveis e a gente vai ajustar aquele que melhor se ajustar a você. O remédio existe para ajudar e não para atrapalhar. Mas não engorda? Existem sim remédios que aumentam o apetite. Nem todos aumentam o apetite e não é para todo mundo. Os que aumentam o apetite também não é para todo mundo. Não existe um antidepressivo que por si só engorde. Tá? Então, se por acaso você for uma das pessoas que tem aumento do apetite e comer tudo que o apetite quer, tem o risco de engordar. É importante esclarecer isso, por quê? Porque a gente pode encontrar um remédio que não aumente tanto o apetite, ou que se aumente o apetite você consiga adequar a sua dieta, e isso não vai levar ao aumento do peso. Tem vídeos, sobre tudo isso que a gente está falando aqui, tem vídeos específicos aqui no canal, você pode dar uma maratonada aí nos vídeos sobre depressão, sobre remédio, sobre antidepressivo engorda ou não engorda, mas de forma geral é isso. No longo prazo, existe um risco de aumento de às vezes até 10% do peso original, então uma pessoa que pesa 70 pode chegar em média aí a 77, mais ou menos, e isso estabiliza. Claro, dependendo do antidepressivo. Tem antidepressivo que até diminui o apetite. De novo, o remédio é para ajudar, não é para atrapalhar. Se precisar ganhar um pouquinho de peso para você se ver livre da depressão, é um preço que, enfim, não é obrigatório, mas é uma conta que você tem que fazer e você vai fazer junto com o seu médico. Se é possível dar um remédio que não aumente o peso, melhor ainda. Mas se o remédio que você precisa for esse, como que a gente vai pesar esse custo e esse benefício? Até aqui tudo esclarecido, tá dando para acompanhar, já vale um like aí no canal, um like, você sabe que o like é importante, vou continuar nas próximas perguntas comuns, mas por enquanto, se tiver tudo claro, já deixa o seu like, que isso aumenta a relevância do vídeo, aumenta aí o número de pessoas que vão ter suas dúvidas esclarecidas. Outra pergunta comum: mas o que mais eu posso fazer, além de seguir o tratamento? Seja tomar o remédio, seja fazer a terapia, seja os dois. Tem coisas que eu posso fazer para ajudar o tratamento, para que ele seja mais eficaz? Existe sim. Cuidar do sono, higiene do sono é importantíssima, tem vídeo explicando aqui higiene do sono, então dormir a quantidade de horas necessárias para você, isso varia de pessoa para pessoa, mas você precisa, né, não ficar enrolando para dormir, não ficar procrastinando a hora de ir para a cama, não encurtar o seu sono propositadamente. Às vezes a própria depressão pode trazer insônia e aí isso precisa ser abordado também no tratamento, mas cuidar da higiene do sono e fazer atividade física. A atividade física é remédio para depressão. É remédio. O remédio funciona de um jeito, sem atividade física, e 2 vezes, 3 vezes, sei lá quantas vezes mais com atividade física. Eu sei que na depressão, sobretudo no começo, não dá vontade nem de escovar o dente, quanto mais de fazer atividade física. Mas começou a melhorar, sentiu que dá para ir mesmo sem vontade, ir na marra, é fundamental. Faz muita diferença a atividade física regular. Atividade física não é de vez em quando, não precisa ser muito tempo, mas qualquer atividade física, pode ser musculação, pode ser atividade aeróbica, toda atividade física ajuda, sobretudo quando ela é feita de forma regular. 3 vezes por semana, por exemplo, isso ajuda bastante no tratamento da depressão, na melhora da depressão. E como que eu vou melhorar, né? Como é que eu vou saber que eu estou melhorando? O que eu posso esperar deste tratamento? Bom, a terapia vai começar devagar, você vai conhecer a pessoa, você vai se engajando, vai estabelecendo o vínculo terapêutico e isso vai ajudando com o tempo.
A medicação, ela demora 1, 2 semanas para começar a fazer efeito, é isso mesmo, tem que tomar o remédio sem sentir nada de efeito, a não ser efeito colateral quando é o caso, mas tem que passar por esse teste, que eu brinco que é o teste de fé, para ver se você vai ser aprovado, e quando você realmente começa a receber benefícios a partir da segunda semana, os sintomas vão melhorando. Não melhoram todos de uma vez, às vezes a pessoa está mais ativa, está mais disposta, está mais dormindo melhor, mas ainda se sente triste, por exemplo. Aí você pergunta para a pessoa, melhorou? Ah, não sei, eu estou triste ainda. Ah, é? É, mas eu estou trabalhando melhor, eu não estou mais brigando, não estou mais irritado, então está melhorando, mas a tristeza ainda continua. E às vezes é o contrário. A pessoa, nossa, eu estou me sentindo muito melhor. Ah, é? Não está mais triste? Não, passou aquela angústia. Eu ainda estou brigando muito, eu ainda estou sem energia para fazer as coisas, eu ainda estou dormindo mal, mas a angústia melhorou. Enfim, então a melhora não é homogênea, mas ela é contínua. Isso vai num crescente até mais ou menos 8 semanas. Leva uns 2 meses para a dose do remédio chegar no seu pico de ação. A melhor resposta que aquela dose pode fazer para você. É importante então ser reavaliado para saber se aquilo é o melhor possível, se melhorou, mas dá para melhorar mais, se já voltou ao normal, se voltou ao normal, mas às vezes o normal já não era aquelas coisas, e aí então a pessoa precisa ficar melhor do que era antes. Tudo isso tem que ser avaliado continuamente, né? Depois, nas próximas consultas. E depois disso, vai tomar o remédio por um prazo que a gente já conversou. E por fim, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é ficar atento aos sintomas, porque nem toda tristeza vai ser um sinal de recaída. A pessoa pode ficar triste, ela não está tomando remédio para ser vacinada contra a tristeza. Então ela pode ficar triste, ela pode ter seus momentos de angústia, e isso é da vida, não é necessariamente uma recaída, não é necessariamente doença. O remédio não está para eliminar a tristeza do universo. Então não precisa ficar preocupado, não precisa ficar qualquer sinal de tristeza, ai meu Deus, estou piorando. Não. Agora, se não pode exagerar para um lado, também não pode exagerar para o outro. Não dá para ignorar a tristeza que vem e não passa. Às vezes a tristeza vem e a pessoa fica já arrastando ali uma angústia, uma piora, e ela não percebe porque ela acha que é uma tristeza comum. Também não pode ser ignorada uma tristeza que seja muito intensa ou que seja muito duradoura. Nem exagerar para um lado e nem exagerar para o outro. Essas são as principais dúvidas que eu ouço das pessoas, que eu já coloco no meu protocolo aí, já engato a primeira e respondo essas perguntas. Antes que as mesmas pessoas façam, eu já explico essas coisas no final da consulta, quando a pessoa tem um diagnóstico de depressão. Essas são as perguntas mais frequentes. Se você ainda tem uma pergunta sobre depressão, genérica, né? Não posso explicar exatamente sobre o seu caso, porque eu não te examinei, não posso explicar exatamente sobre o seu remédio que eu não prescrevi ou sobre a sua terapia, mas eu posso responder dúvidas genéricas aqui, dúvidas gerais sobre o diagnóstico de depressão e os próximos passos do tratamento. Se você ficou com alguma dúvida, se ficou, já coloca aqui nos comentários que a gente lê e quem sabe isso não gera um próximo vídeo, se não tiver uma resposta aí nos próprios comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, de clicar no sininho aí para já receber aviso quando tiver vídeo novo. Vai ter uma série de vídeos sobre esse pós-consulta. Já se inscreve, já clica aí nos alertas para receber e deixa o seu like. O seu like é muito importante para o vídeo ganhar relevância, para mais pessoas receberem essas orientações pós-consulta. Dá aquela maratonada no canal, tem um monte de vídeos sobre depressão. Certamente muitas das suas dúvidas vão ser esclarecidas por aqui.